Tá bom, agora sim, né, oficialmente, então, muito bom dia, estamos agora para mais uma aula do Projeto Imigrantes, nessa abordagem que estamos fazendo das aulas complementares online. Então, hoje quero trazer mais alguns assuntos aqui para a gente pensar junto um pouquinho a língua portuguesa, para poder aprimorar aí os nossos conhecimentos, tá certo? Dessa vez eu não consegui disponibilizar previamente o questionário, mas cada questão que eu colocar no quadro, vou ler, vamos pensar um pouquinho antes, para você que está acompanhando ou ao vivo ou depois no vídeo, conseguir pensar um pouquinho sobre a questão, para daí a gente poder também explicar a resolução, os conteúdos envolvidos, tá certo? Hoje quero falar aí um pouquinho sobre o uso da vírgula, apresentar mais algumas palavras que às vezes ficam um pouquinho confusas e também falar sobre concordância verbal. Então, esses são os três tópicos que eu pretendo aí discorrer um pouquinho nessa aula, por meio de algumas questões aqui de apresentação no grupo do WhatsApp, daí daqui a pouco mais eu já mando também as questões aí para poder dar uma olhadinha na questão, dar uma pausa no vídeo, vai ver a questão, tenta resolver e depois acompanha de novo, tá certo? Então, vamos lá rapidamente. Deixa eu só eu fazer um pequeno ajuste aqui na minha visualização, porque quando eu olho para baixo, eu estou olhando para a tela que aparece aqui, né, para mim. Então, fazendo aqui um pequeno ajuste. Quem está acompanhando ao vivo, aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat, ele aparece aqui do ladinho e dá um bip sonoro para que eu perceba também, tá certo? Às vezes na nossa visualização alguns reflexos aparecem aí da iluminação, que a gente não consegue resolver tudo aqui, mas vamos lá, segue o roteiro. Então, agora sim, para esta aula, né? Então, quero falar um pouquinho sobre a chamada morfologia e sintaxe. Não vou entrar muito no mérito do que é cada uma dessas. Olha só, comecei a gravar, vou ter que cortar o vídeo. Eu abri o material errado. Acredita que eu fiz isso? Não era esse material. O que que eu fiz? Socorro! Que lindo isso. Tan, tan, aquele momento, né? Aquele momento poético. Eu Aí, o que é a vergonha que o cara passa nesse momento? Ele faz no computador, que quando eu salvo no meu computador, ele atualiza no Drive, eu abro aqui nessa visualização. Eu não salvei no computador, gente. Agora que eu salvei, agora que eu vou ter que trocar o material, que eu fiz o recorte certinho para vocês aqui. Que lindo isso, né? Então lá vou eu de novo, deve estar gravando tudo, mas depois eu vou cortar esse vídeo, aí vou ter que ter o trabalho de editar, e estou falando aqui para vocês não pensarem que eu abandonei vocês. Desculpa pela vergonha que eu passei, faz parte do processo da nossa vida, né? Então, imigrantes, aqui está a pasta dos arquivos aula online, turma online, arquivo 06, vamos ver se já atualizou. Clicar aqui, fazer download. Ele é para atualizar certinho agora, filho de Deus. Vamos ver o que aconteceu agora neste outro. Vamos ver se já vai aparecer o meu arquivo atualizado aqui. Ah, agora apareceu atualizado. Agora sim. Abrir a edição. Agora sim, daí o que que faz? Do que eu vi antes, agora eu vou continuar. Meu Deus do céu, tá feio o negócio. Falei que profissional fajuto que é esse. Mas vamos lá. Então, agora sim, retomando, né? Então, falando sobre morfologia e sintaxe, que é um pouquinho do nosso objetivo. Falando primeiramente sobre o uso da vírgula. A vírgula, ela é um organizador de ideias. Então, na hora de colocar a vírgula, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, que ela pode mudar o sentido da expressão. Tem algumas situações que a vírgula, o uso dela é obrigatória. Então, o uso da vírgula, ele vai ser obrigatório quando eu faço um vocativo, que é quando eu chamo alguém. Vocativo é uma expressão que significa chamar, né? Então, quando eu preciso chamar alguém, vou precisar fazer um chamado, né? Deixa eu pôr aqui chamado, estou chamando alguém, eu preciso usar a vírgula para separar isso. Então, se eu falo assim, alunos,
vírgula. Prestem atenção. Quando eu faço isso, prestem atenção. Quando eu coloco desta maneira e eu estou conversando com alguém, eu preciso separar com vírgula. Então, esse é um dos primeiros usos que nós temos para reforçar sobre o uso da vírgula. Quando eu coloco também uma expressão de tempo, né? Quando eu coloco, por exemplo, aqui, hoje, expressões de tempo ou de lugar. O tempo e lugar. Essas expressões, eu tenho aposto, tem mais regrinhas aí, mas aqui eu estou simplificando na minha fala, tá? Então, se eu coloco aqui, hoje, vírgula, vamos estudar. Estudar. Então, quando eu coloco desta maneira, o que eu estou fazendo aqui? Hoje, uma referência de tempo. Se eu não colocar a vírgula, eu posso dizer que o hoje vai estudar. Não é o hoje que vai estudar. Então, a expressão de tempo, de lugar, eu tenho que separar por vírgula. Quando eu digo alunos, prestem atenção. É uma forma com quem eu estou conversando. Quando eu chamo alguém, se eu falo aqui, como que eu vou dizer? Vocês viram, né? Então, quando eu coloco aqui, vocês viram, mas de repente eu quero chamar o nome de vocês, eu digo, vocês, alunos, viram o que aconteceu? Então, quando eu faço essa forma de chamar alguém no meio, eu preciso separar por vírgulas. Então, essa é uma das normas que nós temos. Ou então eu posso colocar aqui, ó, professor, você achou o conteúdo difícil, você vai falar com o professor, né? Aí você diz, professor, aí coloca uma vírgula, é complicado esse assunto. Então eu digo, professor, é complicado estudar a vírgula, né? Você vai falar dessa maneira. Mas se eu não colocar a vírgula, eu vou ter a impressão de que o professor é complicado. Olha como já muda a ideia. Então, eu coloquei ele relacionado ao verbo. Então, a vírgula é sempre para separar uma ideia. E daí isso acontece muitas vezes com a palavra não. E às vezes até em respostas no WhatsApp, né? De repente, eu posso mandar uma pergunta para o aluno. Aluno, você pode vir um pouquinho antes da aula para me ajudar? Né? E o aluno, assim, tem algum problema? Eu falo, tem algum problema? Você não pode vir antes? Aí, se tem algum problema, o aluno pensa, não tem problema, eu posso ir. Aí ele responde na mensagem assim, ó, não, professor, não posso ir. Né? Então, aqui, se está dessa maneira, o que eu vou entender? Que não posso ir. Então, nesse caso, se eu falo não tem problema, eu posso ir, eu preciso colocar essa vírgula para separar. Senão, o não, ele vai estar ligado, tá certo? Então, a vírgula, ela deve ser colocada para separar as ideias. E isso aqui em mensagem do WhatsApp, vocês não têm noção quantas vezes que eu vejo isso daí. Tem algum problema? Você pode me ajudar? Ele fala, não, vírgula, posso ajudar. Aí não põe a vírgula, você pensa que não pode ajudar. Então, isso daqui é uma situação que muda bastante a ideia aí, tá certo? Então, agora vamos um pouquinho para essa questão. Deixa eu só ver se eu levanto um pouquinho mais a câmera aqui para tentar diminuir o reflexo. Tá? Que eu vou precisar ver o que eu faço esse ajuste para a próxima aula a gente não ter esses problemas de reflexo aqui. Vou ver que posição, o que eu faço aqui. Mas vamos lá. Então, indo para essa questão aqui, quando eu coloco ali, marque a alternativa, não sei se está visível a letra, qual que vocês me falam. Marque a alternativa em que a ausência da vírgula não altera o sentido. Então, em todas as proposições, a falta da vírgula vai mudar a ideia que nós temos. Então, aqui, ó, o professor espera um sim. Né? Então, ó, o professor espera de repente, espera um aluno, sim, né? Então, esse fica uma ideia aberta, mas agora, se eu tirar a vírgula, eu vou dizer que o professor espera um sim. Ele não vai admitir o não, espera um sim do aluno, né? Então, nesse caso, o uso da vírgula muda o sentido. Se eu tirar a vírgula, eu mudo a ideia, então não é essa a alternativa. E daí a outra aqui, recebo, obrigada. Você recebe a mercadoria? Né? Fala, recebo, obrigado. Daí, nesse caso,
A palavra obrigada, ela tem uma ideia de agradecimento, uma mulher respondendo o agradecimento, né? Então, recebo obrigada, mas se não tiver a vírgula, eu vou dizer que eu só recebo se eu for obrigada a receber, que a mulher respondeu. Então, se não tiver a vírgula, só recebe por obrigação. Aí, com a vírgula, dá a ideia que recebe e está fazendo um agradecimento, tá certo? Lembrando que, no caso, o obrigado, né? Ele tem a ideia de que eu faço sob obrigação, sou obrigado a fazer isso, obrigação. Ou então, dá a ideia do agradecimento, tá certo? Aí, agora, esse outro aqui fica fácil, né? Não vá ou não quero. Se eu colocar a vírgula do não vá, tirar a vírgula, melhor dizendo, vai falar, né? Não vá ao estacionamento. Você não fica, não vá ao estacionamento. Está respondendo outra coisa, né? Não quero abandonar. Se eu tirar a vírgula, eu não quero. Se eu coloco a vírgula, eu digo, não quero, né? Então, ele dá uma ideia diferente, bastante atenção com isso. Então, essas 4 primeiras orações que nós temos, elas alteram o sentido se eu tirar a vírgula, muda a ideia que está escrita. Então, agora, na última, hoje, referência de tempo. Então, referência de tempo precisa usar a vírgula. Só que tem uma regrinha, só que ela coloca como exceção. Quando a referência de tempo e lugar for só uma palavra, aí fica facultativo o uso da vírgula. Então, que tanto faz se eu coloco vírgula ou não coloco. Hoje podem, né? Ou fica aqui hoje. Então, nesse caso, o hoje ele não vai alterar, por quê? A gente não vai colocar o hoje como, vamos falar assim, a gente não vai colocar que o hoje está fazendo alguma coisa, tá certo? Então, por isso que nessa proposição aqui, na letra E desta questão, é a única que não altera o sentido quando nós tiramos a vírgula, no caso. As outras todas têm uma alteração importante, tá certo? É o seguinte, se vocês não estiverem conseguindo ver o texto do slide, vocês, por favor, me avisem, tá? Mas se tiver com uma visualização, já tranquiliza o meu coração. Agora vamos lá, então, na próxima aqui, né, só a sinalização. Agora, indo para outra questãozinha que tem o uso da vírgula. Deixa eu ver aqui, aqui está enquadrado na minha visualização, falta a proposição mais embaixo. Mais um bocadinho para trás da câmera. Depois isso vai me dar trabalho na edição. Olha só, o vídeo da semana passada, isso aqui eu vou ter que cortar depois dessa minha fala também. O vídeo da semana passada eu só consegui colocar ontem, porque daí eu tenho que ir assistindo tudo, recortar onde é que eu faço essas partes, para daí poder disponibilizar o vídeo final, né? Então agora vai ter que ser a mesma coisa, vai ter os cortezinhos no vídeo. E agora seguindo. É uma pergunta da Universidade do Mato Grosso, né? Técnico em enfermagem, para um concurso que eles fizeram. Pai, o que é machismo? Machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que não se mete, Fê. Isso é papo de homem. Então, vamos lá. Agora, o que nós temos aqui como proposições? Lindo. Passinho, né? Em pai, o que é machismo? Olha a expressão. A expressão pai, o que é machismo? Nessa expressão aqui. E em não se mete Fê. Opa, Fê também tá junto aqui. Não se mete Fê. A vírgula foi usada para marcar a anteposição. Isso aqui é até uma forma de inversão, não vou entrar muito nessa regra, mas anteposição ao predicativo, depois, aí mais adiante, eu vou entrar nessas regras, tá? Mas aqui, no caso, separar elementos de uma enumeração, quando nós colocamos a vírgula, e eu vou fazer uma enumeração de vários itens, eu coloco. Mas aqui, está falando alguma enumeração de itens? Não. Não é esse caso, né? Está se usando para separar pleonasmo, gente, isso aqui nem Não. isso aqui não tem nada a ver, né? Aí depois a outra, isolar o vocativo, é exatamente isso que a proposição está fazendo, ela isola o vocativo. Por quê? Na conversa, o menino está falando como pai, né? Então, no caso, o vocativo usa vírgula para separar. Na hora que ele vai direcionar a fala à menina, é a mesma coisa, coloca a vírgula quando vai apresentar o nome da menina. Então, nas duas falas que nós temos nessa tirinha, nós temos uma marca aí do uso do vocativo, tá certo? E daí, para isolar expressões explicativas também a gente coloca entre vírgulas. Mais adiante eu pretendo abordar um pouquinho mais sobre esse uso, tá certo?
Mas, por enquanto, já para ter uma noção. Eu tenho uma expressão de tempo e lugar. De explicação eu vou falar depois. Eu estou conversando com alguém na hora de escrever o texto, né? Eu coloco sempre o nome com quem eu falo, eu coloco entre vírgulas. Expressão de tempo e de lugar eu coloco entre vírgulas. E dependendo do lugar onde eu coloco a vírgula, eu quebro a ideia. Se eu não tiver a vírgula, a ideia ela está ligada. Então, isso que tem que observar um pouquinho na pontuação, tá certo? Então, dito isso, apagando o quadro, vamos para a próxima proposição. E é claro que na ideia, a tirinha, ela traz uma ironia, né? Então, machismo, poxa, ele está conversando com o pai, daí a menina vai falar, ele diz que é papo de homem. Então, é claro, uma ironia aí com a ideia machista, justamente para explicar com mais clareza o que que é. Teve gente que levantou a mão ali, se quiser fazer alguma pergunta, abre o áudio e faz, ou então coloca no chat. Beleza, Jean? Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Seguindo aqui, vamos para a próxima questãozinha que eu coloquei. Que apareceu o destaque agora, né? Indo para a próxima questão. Aqui é um jogo de palavras, tá? Tem 3 palavras que aparecem, às vezes, aí por escrito, que eu vejo o pessoal se confundir com elas. Então, por isso eu pus essa questão aqui. Vamos à leitura. Todas elas, a pronúncia é a mesma, ó. Sessão, 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 tudo eu pronuncio sessão. Então, eu vou ler o texto para ver aqui o que nós temos a ideia de cada um, tá certo? Então, vamos lá. É um concurso também organizado, né? Daí o texto aqui. Cadê? Observe o enunciado abaixo e responda a seguir. Fazia algumas horas que a cessão dos móveis da viúva ocorrera. Então, organizaram uma sessão para decidir em que seção do prédio eles seriam guardados, até que os diretores dos orfanatos viessem retirá-los. Então, olha só, tinha lá as coisas e fizeram a reunião, e agora? Nós temos sessão escrito de 3 jeitos diferentes. Qual que é a forma correta? Então, vamos lá. Só fazer um recorte aqui da parte das explicações para tentar entender um pouquinho melhor, tá certo? Mudando aqui, aproximar a letra. Eu me preocupo com a visualização nesse formato aqui direto, né? Então, é o seguinte, seção escrito com cedilha, do jeito que tem aqui, ela é uma derivação da forma antiga secção. Existe uma palavra, um verbo na língua portuguesa agora, que é o seccionar. Seccionar quer dizer exatamente isso aqui, fragmentar, dividir. Precisamos seccionar o material, precisamos dividir, precisamos separar. Então, quando fala de seção, que vem dessa derivação antiga, que hoje se escreve assim aqui no Brasil, né? Então, seção, dessa maneira eu estou falando que eu estou fazendo uma divisão. E isso serve em departamento de lojas, por exemplo, as divisões que tem. Então, tem a seção de roupas masculinas, a seção de roupas femininas, a seção de roupas infantis. Ou então, se é numa empresa, nós temos a seção onde guarda os materiais. Então, seção de guardar é um lugar, é um lugar, é uma separação, é um departamento, para classificar alguma coisa, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, setor, departamento, divisão. Então, o exemplo aqui, seção de roupas masculinas, tá certo? Quando nós temos seção escrito com 2 S's e que começa com a letra C, ela vem do verbo ceder, em que eu vou ceder, que eu vou concordar, eu vou fazer uma cessão dos meus direitos, eu vou fazer uma cessão, sei lá, às vezes eu tenho alguns móveis, né? Vou doar esses móveis, eu posso falar que eu estou fazendo uma cessão dos móveis, eu estou cedendo isso, né? Então, quando fala cessão com C e 2 S's, é no caso aqui a cessão de direitos autorais, né? Quando a pessoa, por exemplo, igual, grava uma imagem, daí vai lá, vou ceder os direitos da imagem, vou ceder. Então, nesse caso, ceder, vou conceder, vou favorecer, aí ele vem dessa maneira, a cessão de direitos autorais. Então, o juiz determinou a cessão da herança, ou seja, ele estava cedendo a herança, estava entregando, tá certo? E cessão, quando nós temos aqui um monte de S somente, aqui um S, aqui mais 2 S, cessão escrita desse jeito, é para tentar memorizar, não tem uma regrinha, mas eu posso dizer que tem muitos S's reunidos, é uma reunião de S's, olha só, né?
Então, se tiver muitos S's reunidos, ele vai ser uma reunião. Não é uma regra, mas uma brincadeirinha para memorizar, né? Então, aqui, a sessão do cinema estava lotada. Sessão o quê? Uma reunião. A sessão com a psicóloga foi produtiva. Da reunião com a psicóloga. A sessão da Câmara foi tumultuada. A sessão dos políticos sempre é tumultuada, aquele negócio, né? Mas a sessão da Câmara foi tumultuada. Então, sessão, a reunião. No caso, não é um departamento específico. E, às vezes eu posso falar, fui à sessão de recursos humanos. Sessão de recursos humanos é o departamento, a divisão da empresa. Quando eu falo fui à sessão, aí é uma reunião, tá certo? Então, muitos S's reunidos é uma reunião, com C é do verbo ceder, e com cedilha ele vem de seccionar, que é a divisão, tá certo? Então, essa palavrinha aqui pega muitas pessoas aí, e até aproveitando, isso aqui às vezes até em algum concurso, alguma coisa aí que aparece, essa palavrinha está por ali também. Então, dito isso, vamos voltar agora para o nosso texto, né? Então, fazia algumas horas que a cessão dos móveis da viúva ocorrera. O que é a cessão dos móveis da viúva? Está cedendo a herança, né? Então, estão sendo cedidos. Aí, aqui, a gente vai ficar na cessão com C. Já estamos entre a alternativa B e a alternativa E, né? Cessão que fica na primeira palavrinha. Então, deixa eu escrever aqui em cima. Cessão. Que é a cessão dos móveis da viúva ocorrer. Então, organizaram uma sessão para decidir. Organizaram uma sessão, uma reunião. Então, sessão no sentido de reunião, ela fica com 2 S's, para decidir em que seção do prédio eles seriam guardados. Então, em que lugar do prédio, em que setor, em que segmento, em que lugar. Então, aí ele vai ficar sessão com C cedilha, nesse caso. Tá certo? Que seção do prédio eles seriam guardados até que os diretores do orfanato, então, estavam doando os móveis de alguma viúva aqui, para nesse texto que eles elaboraram, tá certo? Então, com base nisso, já conseguimos aí montar a nossa resposta. Primeiro, seção com C, depois seção com dois S e S no começo, e depois seção com cedilha, tá certo? Então, aí são 3 ideias diferentes que nós temos aqui. Beleza? Então, vamos aqui adiante para a próxima. Às vezes aparece um sinalzinho de positivo ali na gravação, isso me ajuda como resposta. Obrigado aí para quem está interagindo também. Então agora vamos apagar o quadro e ir para a próxima questão. Seguindo o roteiro. Essa língua portuguesa é muito louca, né? Tudo bem que eu não estou perguntando do espanhol e do haitiano aí, mas deve ter também as palavras que às vezes ficam nesses jogos mais confusos, né? Essa daqui, eu não lembro se eu já não expliquei para vocês em outro vídeo. Como eu já gravei muitos materiais, eu só fazendo uma recapitulação aqui, né? Então, quando nós temos o esta, o essa e o uso do eu e do mim. Então, vou aproveitar para recapitular se eu já passei essa questão. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Por favor, passe essa ou esta caneta que está aí perto de você, porque essa ou esta daqui não serve para eu desenhar ou para mim desenhar. Então, vamos lá, só lembrando, então, da resolução dessa questão. Quando nós usamos o esta, é próximo de quem fala, próximo de mim. Quando fala essa, é próximo de quem ouve. Quando fala aquela, é distante dos dois. Então, está distante de mim e de você. Então, é aquela caneta. Agora, está perto de mim. Esta caneta. Perto de você. Essa caneta. Tá certo? Então, é essa relação. A mesma coisa com o período de tempo, né? Mas com o período de tempo é um pouquinho diferente. Esse é o mais próximo. Esse é mais distante. Aquele, mais longe ainda, né? Então, se eu falar este final de semana, eu passeei com a minha família. Este é o quê? O imediato, agora, este. Agora, se eu falo, né? Há 3 meses atrás, passei um final de semana na casa do meu avô. Então, eu falo, nesse final de semana, a gente fez isso. Então, esse, né? Uma referência um pouco mais distante. Agora, se eu falo, há 4 anos atrás, eu passei um final de semana na casa de um conhecido meu. Naquele final de semana, então, o aquele, ele é para quando é uma referência mais distante, tá certo? Então, agora, voltando para a nossa questãozinha.
para fazer o rabisco aqui. Então, por favor, passe essa ou essa caneta que está aí perto de você, perto de quem escuta, essa caneta que está perto de você. Esta aqui, que está na minha mão, então esta aqui, ou aqui dá essa ideia, né? Está perto de quem fala. Esta aqui não serve para mim ou para eu desenhar. Lembrando, quando tiver um verbo, desenhar, correr, chutar, corrigir, qualquer outra palavra que é um verbo, antes do verbo, eu não posso utilizar o mim. O mim eu não coloco antes de verbo. Mim não fala, mim não conjuga verbo, tá? O mim não. Então, aqui é para eu desenhar. Tá certo? Então, essa é a referência que nós temos. Então, fica essa primeiro, depois esta e depois eu. Essa aqui fica a alternativa certa, aqui o aquela não dá certo. Beleza? E nem o essa, né? Ficou trocado aqui também. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, aqui fica a letra C, agora apagando o quadro. Sai o roteiro. Indo, então, para a próxima. Seguindo aqui. Opa! Aqui é mais uma com jogo de palavras, tá? Tem duas palavras, uma palavrinha aqui que até quem é da área utiliza ela errado, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui, eu vou apagar esse ladinho aqui para tentar livrar esse detalhe aqui do slide. Então vamos lá. Aqui nós temos o condutor infligiu ou infringiu, aí fica essa bagunça do infligir, o infringir. A lei. Foi flagrado por um policial e apenado ou penalizado com uma multa. Então, vamos aqui fazer uma breve anotação sobre isso, tá certo? Quando nós falamos infligir quer dizer aplicar. Fazer aquilo que tem que ser feito, infligir, tá certo? Agora, quando a gente fala infringir quer dizer transgredir. Transgredir quer dizer fazer errado, fazer contra, né? Discordar, então transgredir. Eu errei, eu fiz errado, né? Então aqui que nós temos, ó, e aqui tem um N na escrita, e aqui não tem. Então também é muito comum o pessoal errar dessa maneira, falar, ó, infligiu. Infligiu não tem, é infligiu ou infringiu. Infringir no sentido de transgredir. E daí o que que nós temos aqui? O condutor aplicou a lei? Não, ele errou, ele transgrediu a lei. Então aqui vai ficar para essa proposição, então infringiu. Ele infringiu a lei. Foi flagrado por um policial e foi apenado ou penalizado. Aí aqui nós temos também uma diferença, tá? Quando nós falamos de penalizar ou apenar. Isso daqui é uma coisa engraçada no senso comum, tá? Porque quando a gente fala apenar, é quando o cara faz errado e ele merece ser punido porque ele fez errado. Então, isso aqui, apenar, deixa eu pôr aqui, punição justa. Eu posso colocar assim. E quando a gente fala de penalizar, quando a gente fala que a punição, ela foi maior do que deveria ser. Então, se eu falo, vamos pensar o seguinte, eu vou usar um exemplo aqui, né? Eu pegar aqui o jogador de futebol, o camarada vai lá, se eu pegar o cara famoso aí, que todo mundo fala, o Neymar, né? O Neymar vai lá, o Neymar entra no lance e daí chega o zagueiro, e o zagueiro vai lá, ele bateu na bola, bateu na perna do Neymar, derrubou o Neymar, ele foi lá, o zagueiro, né? Deu a pancada mesmo, chegou o juiz e pá, cartão vermelho, tirou do jogo.
Se ele aplicou o cartão vermelho e o zagueiro, que foi aquele que deu a pancada, mereceu o cartão, ele foi apenado com o cartão. Foi justo, ele mereceu aquilo, né? Mas agora vamos imaginar diferente uma jogada. O Neymar tá lá correndo com a bola, chega o zagueiro, ele tenta pegar a bola, ele pega a bola sem nem encostar no Neymar. Ele pega a bola, tirou a bola limpo no jogo, tudo certinho. E daí os Neymar pulou e caiu e se jogou, e ai, minha perna, aquele negócio todo. Não acontece, tô brincando, né? Ele veio lá, fez aquela gritaria toda, e daí o juiz pensou que o zagueiro bateu, mas não bateu, a jogada foi limpa. E daí o juiz, pensando isso, vai lá e lasca o cartão vermelho para o zagueiro. Nesse caso, o negócio foi injusto. Ou no caso de uma punição maior do que seria o justo, né? Então, nesse caso, o que acontece? Ele foi penalizado, tá certo? Então, no caso, se o condutor ele infringiu a lei, ele merecia a multa. Então, por isso, ele foi apenado com a mão. Tá certo? Então, essa daí é uma diferença. Gente, mas agora falar no dia a dia, nas conversas, todo mundo praticamente só usa a palavra penalizado. É raro alguém usar a palavra apenado, tá? Então, só para esclarecer isso aí, é bem provável que no dia a dia você escute alguém falando: ah, ele foi lá, deu carrinho, bateu e foi penalizado com o vermelho e tá certo. Então, às vezes, até os comentaristas de futebol estão lá utilizando a palavra penalizado, que eu já observei isso. Então, assim, tranquilo, você entende que faz parte da linguagem, mas tecnicamente essas palavras elas têm essa diferença, tá certo? Então, aqui no caso, infringiu e apenado, vai ficar a letra D, a nossa alternativa para essa proposição, tá certo? Então, aqui indo adiante. Opa, estou apertando aqui no lugar errado. Indo aqui adiante, mouse, né? Então, fica a letra D, a resposta para essa proposição. Apagando o quadro, indo para a próxima questão, vamos lá. É aquele negócio, né? Aqui na nossa conversa eu sempre procuro trazer as palavras que o pessoal confunde, né? E daí falando, isso aqui também é palavra que já apareceu aí em concurso. Tudo bem que isso aqui é da área jurídica, né? Que fala sobre as leis, então lá para os advogados eles pegam essa palavrinha aí também, mas faz parte aí para conhecimento também, tá certo? Aí agora eu quero ir um pouquinho adiante. Agora vamos mudar um pouquinho o tópico da discussão. Eu quero falar para vocês sobre a concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a harmonia do verbo e do sujeito na escrita. Eu sempre trabalhei aqui em outros momentos no curso falando sobre a conjugação dos verbos, né? Então, eu falo, ele fala, nós falamos, eles falam. Então, existe essa correspondência da escrita, né? Quando eu digo eu falo, no sentido de falar mesmo, né? Vou dizer ele fala, nós falamos, só colocar aqui para destacar bem a diferença. Nós falamos, eles falam. Há outras conjugações, não vou ficar entrando muito aqui no detalhe, tá certo? Eles falam. Então, o que acontece na chamada concordância verbal? Na concordância verbal, o verbo ele precisa ter uma harmonização com o nome que comanda o verbo. Sempre tem um nome que comanda o verbo. Então, tem um nome que comanda o verbo, eu preciso ter a harmonização desse trechinho no final, que a gente chama de desinência. Nós falamos, eles falam. Então, o finalzinho do verbo, ele sofre uma adaptação conforme a pessoa que comanda esse verbo. Então, é isso que nós estudamos na chamada concordância verbal, tá certo? E é isso que eu quero falar um pouquinho, porque a gente olhar assim, se a gente olhar essa parte certa do modo que é colocado aqui, não, isso aqui é fácil. Mas agora vamos bagunçar um pouco o texto, vamos aplicar um pouco mais isso? Então, vamos lá. Olha só, nós temos que separar o que a gente chama em análise sintática, o que é o sujeito e o que é o predicado. Por que eu preciso identificar o sujeito? O sujeito é quem? É a pessoa que manda no verbo. É isso que eu tenho que saber identificar. Então, nesse caso aqui, o sujeito é o elemento do qual se diz alguma coisa, o predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito.
Então, indo para essa frase, não sei se ela está bem nítida aí na visualização de vocês, né? Eu vou colocar aqui, os acadêmicos da universidade amam as aulas de português. Olha que frase verdadeira. Mentira. Então, aí o que eu preciso fazer sempre para identificar? Eu preciso ver o verbo e fazer uma perguntinha para o verbo. Quem ama? A resposta que eu tiver vai ser o meu sujeito, vai ser aquele que manda na organização da escrita. Então, eu vou perguntar quem ama, os acadêmicos da universidade que amam. Aí aqui eu tenho uma observação que é importante. Olha só, a palavra universidade está no singular. O verbo está no plural, mas não é a universidade que ama. São os acadêmicos que amam. Então, sempre eu preciso fazer essa organização. Essa expressão aqui da universidade, eu estou dizendo quem que são esses acadêmicos. Então, essa organização da ideia, sempre a gente tem que perceber na hora da leitura. Então, são acadêmicos que amam aulas. É isso que eu tenho como ideia principal. De português, liga com essa ideia. Então, daí eu tenho os acadêmicos amam aulas. Essa é a ideia que eu tenho que perceber. Mas na minha harmonização da conjugação, é a pessoa que manda no verbo, tá certo? Então, vamos apagar aqui e adiante. Vamos lá. Aí, quando vai para a próxima, esse aqui é uma tirinha, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Colocar aqui os destaques também, já diretamente nesse aqui, vamos lá. A mesma coisa se eu falar, incêndios florestais provocam a destruição das matas, né? Quem provoca incêndios é a palavra principal. Florestais é a qualidade desse incêndio, incêndios provocam. A minha conjugação é correspondente, tá? Então, é sempre essa observação. Eu tenho que ver o que é complemento do nome e qual palavra que de verdade manda no verbo. Então, na hora que a gente coloca essa conjugação simples, é fácil. Aí, quando aumenta a frase, às vezes surge alguma confusão. Vamos mais. Adiante. Aí, o que nós temos aqui? Olha só. Passando aqui. Aqui é uma relaçãozinha, né? Então, só com as flechinhas que eu acabei de rabiscar, né? Incêndios provocam destruição, acadêmicos amam aula. Então, são dois nomes que estão ligados ao verbo. São dois nomes que estão ligados ao verbo. As outras palavras, elas apenas se ligam como complemento do nome. Tá? Eu não vou entrar tecnicamente nas distinções, mas na leitura isso é importante. Aí, quando nós vamos um pouquinho mais adiante agora, vamos lá. Aqui, a aula de português está interessante. Então, eu tenho aqui o verbo estar. Quem está? A aula está. Então, eu percebi essa harmonização. Olha só o outro, onde é que está o verbo? Nós temos o verbo ser. Vou perguntar quem que são dedicados, né? Quem são? Os acadêmicos, olha, do curso completa para cá, de filosofia, filosofia completa o curso, na verdade a palavra acadêmicos são dedicados. Então eu sempre tenho que perceber qual que é a palavra principal que manda. Porque você fala assim, não, vou falar filosofia é dedicada? Não. O curso é dedicado? Não. Os acadêmicos são dedicados. Do curso de filosofia, relação que nós temos com o nome, tá certo? Então, isso é importante, ó. Palavra no singular, verbo no singular. Palavra no plural, verbo no plural, tá? Aí, o que acontece quando eu tenho duas palavras mandando no verbo? Quando acontece isso, eu vou aqui para o verbo atacar, né? O jacaré amarelo e o tigre siberiano atacaram o búfalo. Verbo atacar, eu vou perguntar quem atacou. Eu tenho dois elementos, o jacaré e o tigre. Eu vou perceber que tenho dois elementos quando eu tiver o e. O e dá a ideia da adição aqui. E daí é o seguinte, nesse caso, eu tenho ele, correspondente a ele, que é o singular. Eu tenho o ele, que também é singular. Então, na hora de conjugar o verbo, eu tenho que somar os dois. Ele com ele vai ser o eles, né? Então, a ideia que eu tenho aqui é que eles atacaram o búfalo, tá certo? Então, essa concordância, eu somo a ideia quando eu tenho mais palavras combinadas. Se fosse, por exemplo, falar eu e ele, aí seria o nosso. Então, quando tem essas variações, a gente precisa perceber aí. Eu escutei um sonzinho no áudio, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá?
Então, aqui eu tenho o que a gente chama de sujeito composto, não vou entrar tecnicamente também, mas eles atacaram, eu tenho que perceber a ideia. Outro que acontece aqui, né? Colocar a Microsoft e o Google disputam o mercado educacional. Eu tenho o verbo disputar, quem disputa? O Google e a Microsoft. Então, se eu tenho esse daqui, eu tenho mais, nem precisa fazer essas flechinhas, né? Deixa eu organizar do mesmo jeito do outro. Então, eu tenho também aqui ele mais ele. Então, eu tenho a ideia total do eles. Por isso que o verbo vai para o plural. Porque às vezes fica aqui, ele atacou, o Google disputa. Não. Se eu tenho dois nomes, eu tenho que somar a ideia dos dois, tá? Então, aqui, às vezes, surgem algumas confusões também. Muita coisa para falar? Tranquilos? Qualquer coisa, fala. Assombrei os acadêmicos estudiosos. Detalhe, aqui eu tenho o verbo assombrar. Eu vou perguntar quem assombrou. Vou pegar a caneta de outra cor aqui agora. Quem assombrou? Mas espera aí, assombrei. Assombrei só pode ser que eu assombrei, né? Então, se eu tenho essa terminação, o eu, apesar de não estar escrito, a ideia está, então, assombrei. O próprio verbo permite isso, tá? Tem alguns idiomas que não permitem o sujeito oculto, não sei como é que é o caso aí para vocês. Mas pela conjugação do verbo, eu sei quem é o sujeito. Embora não tenha escrito quem assombrou, não está escrito aqui. Mas fica a ideia que eu assombrei. A mesma coisa, né? Os alunos estão cansados dessa aula, eles dizem, fugiremos dessa aula horrível. Então, quando acontece isso, o verbo fugir, quem vai fugir? Não tem a resposta aqui. Mas pelo fugiremos, fica a ideia de que nós fugiremos. A conjugação, ela traz a ideia do sujeito, tá certo? Então, nesse caso, por mais que não esteja escrito, essa concordância ela é possível porque traz a ideia de quem se refere. Agora, o que não pode é se eu tiver a palavra nós e eu coloco outra conjugação. Então, isso não pode estar fora de harmonia, tá certo? Então, é isso que nós temos de concordância. Quando eu tenho mais... Aqui é uma palavrinha só, aqui é mais fácil. Quando eu tenho palavras com complementos antes do verbo, pode gerar confusão. Eu tenho que ver o que é a palavra principal. Quando eu tenho duas palavras ou mais, eu preciso somar a ideia delas. E quando eu não tenho uma palavra que indica o sujeito, eu preciso perceber se essa ideia faz sentido, se essa conjugação é possível, né? Então, aí eu vou conseguir, pelo menos, ver se a ideia forma algum nexo. Então, isso aqui, essas variações são aceitáveis também, mesmo que não tenha um sujeito escrito, tá certo? Tranquilos até aqui? Muita informação? Vamos mais um pouquinho aí. Deixa eu apagar o quadro e poder acelerar o restante agora. Que eu tinha colocado algumas animaçõezinhas, vou passar isso aqui, que são só os destaques que eu já fiz a caneta, que isso aqui estava numa forma automática, mas eu prefiro rabiscar, né? Então, aqui os destaques, as palavras principais, né, que vão somar para a conjugação, e aqui eu não tenho as palavrinhas. Indo para a próxima, também aqui a nomenclatura, sujeito simples, composto ou oculto, né? Depende um pouquinho, mas essa parte técnica não vem ao caso para agora. Uma coisa que também pode acontecer é a inversão. Às vezes eu posso colocar o verbo e colocar o nome de quem fez a ação depois do verbo. Se, por exemplo, eu coloco aqui, existem caixas eletrônicos. Vou fazer a pergunta, quem existem? Caixas existem. Então, por que esse verbo está no plural? Porque o sujeito está no plural e o sujeito está invertido, o sujeito está na frente do verbo. Mas se eu perguntar, quem existem? Caixas existem. É a resposta. Vou perguntar aqui, quem trabalha? Gente trabalha, menos gente, né? Gente trabalha nos bancos. Quem substitui? Máquinas. Nesses casos, estão antes. Vem o impacto das tecnologias. Eu vou fazer a pergunta, quem vem? O impacto vem. Então, aqui a palavra no singular, verbo no singular. Palavra no plural, verbo no plural. Palavra no singular, verbo no singular. Palavra no plural, verbo no plural.
Por quê? É a palavra que manda no verbo, mesmo que esteja, como nesses casos aqui, invertido. Que aqui também está invertido. Mesmo que em alguns casos a palavra venha na frente do verbo, eu vou fazer a pergunta: quem faz? Quem substitui? Quem trabalha? Quem existe? Quem que vem? Né? Então, eu vou fazer essa perguntinha para identificar quem manda no verbo. Porque essas inversões na fala e na escrita, elas são muito naturais na língua portuguesa. Não posso falar de outros idiomas, acredito que também seja, mas, né? Deixa eu falar do que eu sei. Vamos lá. Seguindo aqui, então, para tentar esclarecer mais um pouquinho com algumas perguntas, né? Aí vem as brincadeiras que fazem com o conteúdo de identificar o sujeito, né? O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? A ideia da professora, né, que é o eleitor confia. Quem confia? O eleitor é o sujeito, é aquele que manda no verbo. Aí o Piazinho diz, né, só pode ser um mané. Gente, mané é uma palavra que ela fica da pessoa sem noção, a pessoa que é enganada com facilidade. Ah, o mané, que é enganado, tá? É uma variação do nome Manuel, né? Mas falar que é uma pessoa comum que é enganada facilmente. Então, essa expressão mané, ela traz essa ideia, tá? Chamar alguém de mané é praticamente uma ofensa, né? Pô, tá falando que o cara é desligado, que todo mundo engana, que é meio falar, desculpa a expressão, mas é meio chamar de trouxa, né? Uma pessoa que é enganada facilmente. Mas aqui, no caso, né, a crítica, ela fica na tirinha também. Agora vamos para uma questão que faz essas inversões. Ó, isso aqui é questão de concurso, gente, que aconteceu com concordância. Eles não ficam perguntando qual é o sujeito ou alguma coisa assim. Qual que a concordância está correta? Então vamos lá. Marque a alternativa em que a concordância nominal e verbal, no caso, esteja correta, tá certo? Então, vamos observar aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer na leitura: identificar o verbo e perceber sobre quem o verbo se refere. Então, vamos lá. Desde que comprovadas as faltas, sofrerá punições as instituições que não respeitarem a lei vigente. Desde que comprovadas as faltas, eu tenho uma vírgula, então essa informação ela não vai ser importante para a gente. Sofrerá punições. O verbo sofrer. Eu vou fazer a pergunta: quem sofrerá? Quem sofrerá punições? As instituições que não respeitarem a lei. Então, as instituições sofrerão punições. Ó, quem sofre? As instituições sofrem. Então, tem uma inversão. Eu poderia falar: as instituições sofrerão punições. Sofrerão punições as instituições. Então, mesmo que eu inverta isso na linguagem, a ideia do sujeito é a palavra instituições. Então, quem sofrerá punições? As instituições sofrerão punições. Então, aqui está errado. A forma correta seria sofrerão. Porque a concordância aqui está no plural, o verbo deveria ser no plural, tá certo? Então, esse tipo de erro acontece muito, a questão de concurso, a galera às vezes fica desatenta com isso. Novas taxas de juros, segundo alguns economistas internacionais, será anunciado na próxima semana. Olha aqui, deixa eu até pegar aqui a caneta vermelha para separar isso, que aqui nós temos um caso de uso da vírgula, serve de exemplo, né? Segundo os economistas internacionais, vírgula. Isso é o que a gente chama de uma informação complementar, ela fica entre vírgulas. Aí eu vou para a minha ideia principal, eu tiro isso fora. Novas taxas de juros será anunciado na próxima semana. Espera aí, o verbo ser, ó, será anunciado. Vamos circular o verbo de novo. Quem será anunciado? O que eu tenho aqui, novas taxas de juro complementa, né? Então, novas taxas, deixa eu escrever aqui em cima pequenininho, serão anunciadas. Então, eu tenho duas correções para fazer aqui. Novas taxas de juro, segundo economistas internacionais, serão anunciadas. Então, eu tenho dois erros aqui, inclusive. Então, por isso, ó, nesse caso estava antes, mas com o uso da vírgula pode confundir, que eu falei. Uma coisa é perceber quando o nome está do ladinho do verbo. Outra é quando o nome está aqui, tem outra informação e o verbo está lá na frente, seguindo, né, a frase.
Então, por isso, esse tipo de relação é importante. Tem que ficar atento nessa questão da concordância. Outra aqui, ó. Foi inaugurada ontem, depois de vários cancelamentos, mais um exemplo dos da vírgula, né? Depois de vários cancelamentos, novas obras da administração. Então, quem foi inaugurada? Novas obras. Então, aqui, novas obras é o sujeito, a palavra principal que nós temos, a obras, né? Então, quem foi inaugurada? Então, aqui vai ficar a forma correta, foram, deixa eu escrever aqui, foram inauguradas. Percebe? Ó, às vezes na hora da fala a gente nem percebe, a gente fala assim, ó, foi inaugurada depois de vários cancelamentos as obras. Olha só, foi inaugurada, a gente nem faz a relação. Então, foram inauguradas depois de cancelamentos as obras. Então, as obras, eu posso inverter que fica certo também, ó. As novas obras foram inauguradas. É essa a ideia que eu tenho. Então, inverter a ordem do verbo e do nome é normal acontecer na linguagem. E quando tem essas inversões, ou quando fica a frase mais comprida, o pessoal confunde muito isso na escrita. Tá certo? Vamos lá, gente, está quase no nosso horário, só vou finalizar essa questão, tá certo? Daí depois tenho mais exemplos, vamos seguir isso, daí eu até vou separar outras questões e já vou mandar antes no grupo para a próxima aula, tá? E depois aqui, prossegue implacável as denúncias contra governantes e empreiteiros do nosso país. Então também vamos nessa. O verbo prosseguir. Quem prossegue? Olha, esse caso está até mais perto, as denúncias estão aqui na frente, ó. Quem prossegue implacável, ou seja, né, e ninguém para, prossegue, né, com força. As denúncias prosseguem. Então, aqui eu preciso colocar um nome. Prosseguem implacáveis. Denúncias implacáveis. Denúncias prosseguem implacáveis. Eu consigo fazer a inversão, a ideia fica a mesma, como tem a inversão na escrita e se confunde, tá certo? E depois vem a última, mas peraí, até agora está tudo errado, né? Então a última esperamos que esteja correta. Não estão previstas até o momento novas datas para a realização das provas. Então aqui novas datas é o nome que eu tenho. Aí quem aqui não estão previstas. O não ele fica junto aqui na ideia. Aí aqui estão previstas. Então quem não está, deixa eu pôr o não junto, né? Quem não está prevista? Novas obras não estão previstas. Então, essa daqui, a forma, né, do feminino, a forma do plural do verbo, a palavra no plural. Então, essa daqui é a proposição correta para esta questão, certo? Então, dito isso, ficamos aí agora com a sinalização da proposição correta aqui no sisteminha. E é isso, gente, por enquanto, tá certo? Acabou já dando aqui o nosso horário, eu sei que às vezes muitos devem ter compromisso. E agradeço muito a companhia de quem está aqui, depois aí também vou disponibilizar o vídeo pelo grupo. Vou mandar essas questões em uma folhinha, e daí eu tenho outras questões na sequência do material que eu vou mandar tudo junto. Aí já dá para tentar fazer as próximas questões, que daí na próxima aula eu continuo com a correção. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho até aqui. Agradeço, tenham aí um ótimo final de semana. Até a nossa próxima aula. Beleza? Valeu. Isso aí, gente. Aí encerrando a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, também fico mais um pouquinho aí para conversar. Valeu, Maurício. De repente, o seguinte, já falando vocês que ainda estão aqui, se tiver algum conteúdo que vocês têm curiosidade, professor, tal assunto eu escutei, eu quero saber, tal assunto na aula não ficou legal, me avisa, tá? Que daí eu tento trazer aí mais explicações, tá certo? Valeu, gente. Bom final de semana. Abraço. Obrigado pelo comentário, gente. Valeu. Valeu, Maurício. Valeu, Francelis, né? Valeu, até mais. Valeu, Armando. Valeu, eu que agradeço vocês pela companhia.